11h05, gente. Vamos para a quadra 107 da Asa Norte, onde um carro desgovernado bateu em outro estacionado, arremessou esse carro e depois foi parar em cima da central de gás, que com o impacto começou a vazar. Olha a imagem, o farol passando ali por cima do canteiro. De repente, ele arranca esse carro prata que estava estacionado na vaga e vai parar em cima ali da central de gás. Veja de novo, ele passa por cima ali do canteiro, tira o carro prata que estava na vaga e vai parar desse outro lado ali, gente, é a central de gás desse prédio. Vocês têm noção que os moradores acordaram ali às 4h49 da manhã com gás vazando, sem poder mexer nos carros, sem poder também usar os elevadores. E detalhe, o motorista, gente, estava com sinais de embriaguez, acompanhado de outros 2 amigos, todos eles indianos. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado na delegacia da Asa Norte. Os moradores do prédio tiveram uma manhã atípica depois desse acidente. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. A Débora Rodrigues está lá desde cedo acompanhando os desdobramentos dessa história e é para lá que a gente vai ao vivo agora para entender. Débora, estou vendo umas vagas já vazias atrás de você. Os moradores já estão podendo sair com esses carros daí? Bom dia, bem-vinda. Oi, Maicon, bom dia. Pois é, devido ao vazamento de gás e como soltou muito gás, porque a equipe técnica demorou a chegar, afinal de contas a gente está falando de um acidente que aconteceu de madrugada. Então, os moradores que tinham carros estacionados aqui precisaram, demorar para tirar o carro. Agora eles já estão podendo pegar o carro, sair normalmente, porque o gás já foi contido pela equipe técnica. Mas no momento que tudo isso aconteceu, como vazou muito gás, toda essa área ficou com um cheiro muito forte de gás. E não só aqui, como o prédio também ficou com bastante gás, os elevadores, até a garagem que fica no subsolo precisou ser interditada. Para o pessoal de casa entender, de acordo com os moradores que viram o momento do caso, aquele carro prata que está lá na frente daquele outro lado seria onde o motorista estava parado. Estava lá parado, com o carro ligado. De repente, não sei o que aconteceu, mas de repente ele veio em alta velocidade, estava com outros 2 homens dentro do carro, saiu arrastando uma placa que estava ali na frente, saiu por cima do meio-fio, atingiu um carro que estava aqui neste estacionamento. Depois que ele atinge esse carro e esse carro é afastado, ele acaba passando, Maicon, exatamente nessa pista, sobe de novo o meio-fio, bate aqui nessa área onde fica esse espaço de gás aqui do bloco B da 107 Norte e acaba atingindo outro veículo. Esse carro que vocês estão vendo agora em cima de um guincho, é o carro que é desse motorista que estava dirigindo, aparentemente sob efeito de álcool. O carro está aqui desde as 4h30 da manhã, desde quando esse acidente aconteceu. No momento, depois que a perícia foi feita aqui, vocês conseguem ver que este é o local onde ele passou por cima, é uma área de gás, tem uma equipe técnica aqui responsável, pela empresa de gás, que está aqui no local, já fazendo todo o reajuste necessário, só que mais cedo eles vieram e tamparam ali com fita mesmo, a parte onde tinha quebrado, onde estava acontecendo esse vazamento para não prejudicar, até porque esse carro aparentemente é elétrico ou híbrido. Olha o risco, ele estava em cima de uma área de gás, o risco de explosão era muito grave, Agora, para o pessoal de casa entender, o motorista desse carro estava com outros 2 homens dentro do veículo, todos aparentemente embriagados. Teve moradores aqui que me relataram que viu um deles, sem ser o motorista, saindo do carro com uma bebida alcoólica na mão. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro aqui com a polícia militar. Ele não é brasileiro, ele é indiano, falava inglês, então ele nem conseguia se comunicar com todo mundo que estava aqui, com os moradores. A síndica foi chamada até o local, a polícia militar, o corpo de bombeiros foi quem precisou isolar o local. A perícia já foi feita e este homem ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde provavelmente lá deve fazer um exame, deve fazer também esse teste do bafômetro. Esse caso começa então a ser investigado pela Polícia Civil para tentar entender se esse motorista estava ou não alcoolizado. Agora a esposa dele foi chamada aqui para o local e ela falou para os moradores que
são donos dos veículos atingidos, que iria arcar com prejuízo, né? O carro, este veículo aqui, ele tem seguro, só que não cobre quando atinge outro carro. Entretanto, a esposa dele chegou a dizer, né, para os moradores, que iria arcar com o prejuízo. Agora, Maicon, olha a gravidade, porque essa área aqui é uma área de gás. Quando ela é atingida, o gás começa a vazar e fica horas ali vazando, né, tendo esse vazamento de gás. O cheiro estava muito forte. Os moradores que moram aqui no prédio, infelizmente, sofreram, né, com cheiro forte. Olha, janelas bem baixinho aqui, então quem mora no primeiro andar aqui foi mais prejudicado pelo cheiro, principalmente quem estava com a janela aberta. Eu conversei com a moradora aqui do primeiro andar, ela estava com a janela aberta no momento em que isso aconteceu e contou, né, que o cheiro do gás era muito forte. Ela precisou descer, dar uma caminhada aqui por ar livre para poder respirar normal. Agora, outro detalhe, quem estava em casa não conseguia utilizar o fogão porque estava tendo esse vazamento e metade desse reservatório de gás, né, foi embora, né? Foi por água abaixo, justamente porque teve esse vazamento, né? Então eles não tinham como utilizar o gás de cozinha normalmente em casa. Conversando com a síndica aqui do prédio, ela fala, Maicon, do momento em que tudo isso acontece e explica, na verdade, a ação dela de quando ela soube, né? Quando um funcionário aqui do prédio ligou para ela e informou de madrugada sobre todo esse acidente. Vamos ouvir o que ela fala? É uma coisa impensada, né? Você coloca o carro no interior de uma quadra, que a velocidade é de 20 km, acontece um acidente dessa gravidade, você nunca imagina, né? Poderia ter acontecido uma tragédia muito maior, né? Porque o carro é elétrico e ele danificou exatamente o cercamento do depósito de gás. Quando ele bateu, o gás ficou vazando e todos os apartamentos ficaram com um cheiro forte. E o carro dele elétrico poderia ter causado uma tragédia. Poderia ter acontecido uma explosão, né? Muito grande, porque o carro elétrico com gás é uma medida perfeita para um acidente. Eu já vi assim, a pessoa dar uma ré, arranha um carro, arranha outro, mas dessa proporção, eu até agora estou sem acreditar, porque para uma proporção dessa aí tem que estar pelo menos a mais de 100 km. Gente, é um absurdo, né? Na verdade, a gente ouviu agora a sonora do Elson, ele é morador e teve o carro atingido. Agora sim, a gente vai ouvir a entrevista que a Débora gravou agora há pouco com a síndica do prédio. Rodou. Nosso funcionário me ligou às 4h40 da manhã, falando da colisão que ocorreu e do susto maior que foi a central de gás, porque destruiu a nossa central de gás e começou a vazar gás o tempo inteiro na quadra, aqui no nosso estacionamento. O nosso prédio ficou com um cheiro insuportável, tivemos que pedir aos moradores para abrirem as janelas, tivemos que isolar a garagem e desligar os elevadores. O risco de vida foi muito grande. Nós temos 24 apartamentos, né? E o risco foi bem grande, iminente. E em seguida chegou o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a rede de vizinhos protegidos, que é de grande importância. Não foi comunicado a eles, eles chegaram com muita rapidez e a partir de então isolou tudo. Isolou a entrada da quadra, isolou a nossa garagem, entrada e saída da nossa garagem e pediu para isolar dentro da garagem também. E os elevadores, a gente que pediu mesmo, foi orientação da administração do condomínio. Gente, olha o desespero, todo o caos causado a esses moradores por conta do quê? Da imprudência, da falta da responsabilidade. Quantas vezes aqui a gente já falou sobre a mistura de álcool e direção? Esse motorista apresentava sinais claros ali de embriaguez, segundo a própria Polícia Militar, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Quem não deve, não teme, né? Quem não deve, não tem por que se recusar. Olha a imagem do momento em que ele já começa errado lá atrás. Ele já vem por cima do canteiro. Ele não está andando na pista. Olha onde está o farol. Na grama e vindo ali, ó. O carro começa devagar e depois vai acelerando. Ele acelera a ponto de tirar um carro que está estacionado na vaga e só para depois de atingir a central de gás. Gente, vocês têm noção do tamanho do risco que todo mundo ali correu? É uma faísca para que toda aquela região ali fosse alvo de uma explosão. A gente tem que agradecer ainda os estragos serem menores e a gente não está aqui falando de uma tragédia muito maior.
porque o gás permaneceu vazando ali até a chegada da equipe técnica por conta da imprudência de gente que acha que pode se divertir bebendo, enchendo a cara e depois pegando a direção do carro. E foi, infelizmente, o que aconteceu. A Polícia Militar, Débora, fala exatamente isso, né? Que ele apresentava sinais claros ali de embriaguez e quando foi questionado, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Imagem agora ali do local, a gente estava acompanhando o momento em que o carro saía e agora a gente está com a Débora já posicionada aqui. Então, Débora, só recapitulando para quem está chegando agora, mudou de canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Então, esse motorista que causou todo esse estrago que a gente viu ali na imagem, apresentava sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro. Isso, Maicon, exatamente. Ele estava, de acordo com os moradores que viram o exato momento em que todo esse acidente aconteceu, disseram que ele desceu do carro já cambaleando, né? Como quem bebe alguma bebida alcoólica, não consegue andar normalmente. Além disso, ele não se comunicava na língua portuguesa, né? Ele falava inglês, já que ele é indiano, e os outros dois amigos também. E todos eles com sinais claros de embriaguez. A gente tem certeza que pelo menos um dos homens, segundo os moradores, saiu do veículo com uma garrafa de bebida alcoólica, o que indica que essa pessoa estava provavelmente ingerindo ali bebida alcoólica e pelos sinais que a própria Polícia Militar relata, ele estava aparentemente sim embriagado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi o momento então que a Polícia Militar precisou levá-lo até a 5ª Delegacia de Polícia, que é quem agora começa a investigar esse caso. Lá ele deve passar fazer um exame, né, e também fazer o teste do bafômetro lá na delegacia para comprovar. Agora, Maicon, aqui atrás de mim a gente consegue ver ainda um dos carros que ele atingiu, né? O carro está com a parte da frente toda amassada ainda, ficou um prejuízo aí para o dono desse veículo. De acordo com a esposa do motorista, né, que causou esse acidente, ela iria arcar com os prejuízos. Parece, inclusive, que o carro que estava aqui, que o motorista estava dirigindo, estava no nome da esposa. Informação que ainda não foi confirmada, né? Mas a Polícia Civil agora segue investigando esse caso e começa a entender como que esse carro, porque como eu falei para vocês, o carro estava, de acordo com os moradores, parado aqui perto desse estacionamento. Será que ele errou o pedal? Será que o que aconteceu? Primeiro que tem já esse detalhe de que ele aparentemente estava sob efeito de bebida alcoólica. Então, independente disso, já é um erro por aí, porque beber e dirigir são duas coisas que não combinam, né? Se você vai beber, conversando com o pessoal aqui de casa, inclusive, vai beber, vai fazer o uso de bebida alcoólica, opte por usar o Uber, sai mais caro. Mas você se protege a vida do outro. Olha o que aconteceu. Se fosse de dia, o risco de ter atingido uma pessoa que estivesse aqui, uma pessoa que estivesse saindo com o carro, seria muito maior. A gente está falando de um acidente que, graças a Deus, foram só riscos materiais, mas poderia ter atingido uma pessoa, poderia ter acontecido uma explosão aqui, porque a gente está falando de uma área de gás e o carro é elétrico. Olha o perigo, né? A área agora está isolada porque a equipe técnica responsável aqui pelo gás, né, está fazendo toda a manutenção para que volte ao normal. Como a síndica falou, metade do reservatório foi embora, né? O gás vazou, então eles perderam metade do gás aí. Até o momento eu ouvi moradores falando, perguntando aqui para a síndica, a que horas que a gente consegue usar o fogão novamente? Pelo que eu entendi, até o momento, os moradores de casa, dos apartamentos que são aqui, que são aqui do prédio, são 24 apartamentos, ainda não podem fazer o uso do fogão, aqueles fogões normais, né? O fogão que faz o uso do gás de cozinha. Nem todos são assim, já tem aquele sistema de fogão elétrico, mas existe ainda boa parte dos moradores faz o uso do fogão comum, tradicional, que faz o uso do gás. Então a maioria deles não está podendo, na verdade, ainda fazer o uso do fogão comum, justamente para não ter nenhum perigo, já que teve esse vazamento aqui e ainda está sendo consertado pela equipe técnica que segue aqui no local. A gente consegue ver as barras de ferros que ficam aqui em volta do local para proteção, todas quebradas, né? Foram quebradas pelo veículo no momento desse acidente, que ele bate em 3 carros. 2 ficaram com a parte da frente e traseira bastante quebrada e teve um carro que teve o retrovisor quebrado, que é esse prata que está aqui. Mas, Maicon,
É uma situação muito complicada justamente por esse detalhe. Se esse motorista, de fato, né, for comprovado pela Polícia Civil que ele estava embriagado, fica o cuidado aqui para o pessoal de casa. Beber e dirigir são duas coisas que não combinam. Vai fazer o uso de uma bebida alcoólica, tá tudo bem, mas opte por usar o aplicativo, um carro por aplicativo, né? Não fazer o uso do seu próprio veículo e sair dirigindo normalmente. Já aconteceu vários acidentes aqui na Asa Norte, em qualquer lugar aqui de Brasília. A gente já relatou várias vezes acidentes que acontecem porque o motorista estava embriagado. A pessoa, quando bebe, ela não fica normal, né? Ela fica com os pensamentos desorientados. Então é preciso ter esse cuidado justamente para que ninguém se machuque, para que um acidente não aconteça, e fica aí o cuidado para o pessoal. Graças a Deus, como eu falei, que é um caso só de danos materiais, ninguém se feriu, não teve ninguém ferido. O Corpo de Bombeiros esteve aqui no local para tentar conter o gás, mas quem conseguiu mesmo inibir o vazamento do gás foi a empresa técnica que veio mais cedo, conseguiu inibir, saiu e agora está voltando para fazer todo o reajuste aqui da parte que foi quebrada depois que a perícia já foi feita pela Polícia Civil. Eu acho que quem está em casa ainda não conseguiu ter uma noção do tamanho do risco que toda essa situação aconteceu. Netinho, coloca a imagem ao vivo pra gente, o Daniel Borges vai mostrar um detalhe melhor. Gente, o que tem ali atrás da Débora é simplesmente um botijão gigante, suficiente para abastecer todos os moradores desse prédio. São 24 apartamentos que são abastecidos por esse botijão gigante que fica ali embaixo. Então esse carro vem em alta velocidade, destrói o cercado que tem ali ao redor, justamente para evitar que pessoas se aproximem, que crianças andem ali por cima, justamente por conta do risco. A plaquinha aqui embaixo, Dan, abre um pouquinho pra gente, a placa que tem ali na frente já diz o seguinte, já fala do risco. Perigo, inflamável, não fume, todas aquelas orientações, por quê? Toda essa parte aqui, gente, tem gás. É proibido o uso de fogo e qualquer instrumento que produza faísca. A gente está falando de uma batida. Um carro vai parar lá em cima. Então, vocês têm noção do risco que as pessoas que estavam ali dormindo, achando que estava tudo tranquilo, foram expostas justamente por conta da imprudência e da irresponsabilidade de alguém. Tudo bem, o carro pode ter tido uma falha mecânica ali, mas se ele não tivesse bebido, a situação seria melhor para ele. Mas a partir do momento em que a pessoa tem sinais de embriaguez e se recusa a fazer o teste do bafômetro, a história muda completamente de figura e a situação dele fica ainda mais complicada. Até porque o carro pode ter seguro. Mas detalhe, não sei no seguro dele, mas no meu tá bem claro que se eu não respeitar as leis de trânsito, se eu ingerir bebida alcoólica, acabou, não cobre nada. Então agora eles vão ter que tirar do próprio bolso. A gente está falando de carro que foi batido de frente, na lateral, retrovisor, um prejuízo tamanho, fora o transtorno. Então a gente espera que agora, dada a situação, esse caso sirva de exemplo não só para esse motorista, mas para você, que às vezes está assistindo a gente, que eu sei, tá ali, ó. Às vezes pensa, o bar é aqui do lado, não vou gastar com carro por aplicativo não, é rapidinho. Tem gente que tem a cara de pau de dizer que dirige até melhor depois que bebe, como justificativa. Gente, isso é simplesmente inadmissível. Não dá para que isso continue acontecendo e as pessoas saem ali como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse provocado um prejuízo. Um carro desse fica ali na oficina pelo menos uma semana parado, isso no melhor dos cenários. Fora todo o transtorno. Então, assim, a gente espera que esse caso sirva de exemplo. Débora, obrigado pela sua participação. A gente, claro, vai seguir acompanhando. Qualquer hora pode chamar que você tem prioridade aqui com a gente, viu?